Na década de 40, um gênio foi silenciado para proteger Paraty. Sua obra-prima não foi queimada, mas escondida à vista de todos, na arquitetura da cidade, aguardando o instrumento certo para ser tocada. A música tem o poder de tocar a alma, mas algumas melodias foram compostas para escondê-la. Antes de desvendarmos a partitura que Paraty tentou esquecer, me diga nos comentários qual música, por mais inofensiva que pareça, te causa um arrepio inexplicável na espinha. Helena Vargas vivia em um mundo de silêncios calculados e frequências precisas. Em seu ateliê minimalista em São Paulo, cercada por ferramentas cirúrgicas e medidores de umidade, ela era uma das musicólogas mais respeitadas do país. Uma arqueóloga de instrumentos. Para ela, um violino Stradivarius não possuía alma. Possuía uma ressonância única, produto da densidade da madeira e da composição química do verniz. Lendas, maldições e o romantismo barato que muitos atribuíam à música eram, para Helena, apenas ruído de fundo, interferências na pureza da análise técnica. Seu mundo asséptico foi invadido pela notícia da morte de seu avô. Um historiador que representava tudo o que ela rejeitava. Um homem que vivia em Paraty, imerso em folclore, e que via em cada pedra irregular da cidade um portal para o passado. Helena viajava para lá não por luto, mas por obrigação. Inventariar os bens e vender o casarão colonial, que para ela era menos uma herança e mais um problema imobiliário. Foi no escritório empoeirado de seu avô, um cômodo que cheirava a maresia e papel antigo, que ela encontrou sua obsessão final. Pilhas de livros sobre a Paraty do século XIX. E no centro de tudo, um estojo de violino trancado, de um couro escuro e ressecado. Ao lado, um diário de capa grossa. Helena arrombou a fechadura do estojo e encontrou um violino barroco, uma peça de beleza estonteante, mesmo sob uma camada de poeira. A madeira do tampo tinha um brilho profundo, e o entalhe na voluta era de uma complexidade que ela nunca vira. Era, sem dúvida, uma obra-prima anônima. Movida mais pela curiosidade profissional do que por qualquer outra coisa, ela abriu o diário. A caligrafia de seu avô nos seus últimos dias era frágil, mas a mensagem na primeira página era forte como o toque de um sino fúnebre. Amaro não foi morto pelo que escreveu, mas pelo que sua música revelaria. O segredo não está na partitura, mas no instrumento que a tocava. A clave do sol é a chave. Helena sentiu um leve tremor, a primeira dissonância em sua lógica perfeita. Aquilo não era folclore. Era a hipótese de um historiador. E a evidência, o instrumento do crime ou da salvação, estava ali, em suas mãos. A viagem a Paraty foi como entrar em um cartão postal úmido e sufocante. Helena caminhava pelas ruas de pedras irregulares, vendo não a beleza que encantava os turistas, mas um labirinto de armadilhas para tornozelos. Uma cidade-museu perfeitamente preservada para o consumo. As cores vibrantes das portas e janelas dos casarões coloniais pareciam berrar contra seu ceticismo monocromático. No casarão herdado, o ar era parado e pesado, carregado com o cheiro de mofo e sal. Ela se instalou no antigo escritório e mergulhou na leitura do diário de seu avô, usando o violino misterioso como peso de papel. As páginas a transportaram para a Paraty de 1880, um lugar de imensa riqueza, construída sobre o açúcar, o café e o sangue de escravos. Foi nesse cenário que surgiu Amaro, um compositor mulato de talento prodigioso, cuja genialidade era um insulto velado à elite branca da cidade. Segundo a pesquisa de seu avô, Amaro havia se apaixonado por Eliana, a filha de um dos mais poderosos e cruéis senhores de engenho da região. Como prova de seu amor e talento, ele estava compondo uma sinfonia para ela. Uma obra que, segundo as poucas testemunhas que ouviram trechos, era diferente de tudo o que existia, usando harmonias e estruturas rítmicas que pareciam vir do futuro ou de outro mundo. A lenda que qualquer guia turístico contaria dizia que na noite da estreia, Amaro foi encontrado morto em seu estúdio, o coração transpassado por uma cravelha de violoncelo. Sua obra-prima, a Sinfonia da Alma Revelada,
havia desaparecido. O caso foi encerrado como um crime passional, culpa de um rival invejoso. Mas o folclore, aquele que seu avô documentara com afinco, contava uma história diferente. Dizia que Amaro não fora morto por um homem, mas pela cidade. Os barões do café, os traficantes de escravos, as famílias fundadoras teriam ordenado sua morte, pois a sinfonia continha um segredo terrível, uma verdade codificada em sua melodia, que, se revelada, traria a ruína e a desonra a todos eles. Helena fechou o diário, uma pontada de irritação e fascínio lutando dentro dela. Era uma história e tanto, mas sem provas. Era apenas isso, uma história. A prova, se existisse, estava em suas mãos. Ela levou o violino para uma mesa bem iluminada, o antigo ateliê de seu avô. Sob a luz forte de uma lupa, o instrumento começou a revelar suas anomalias. As madeiras eram nobres, ácer e abeto europeus, mas a construção era idiosincrática. Havia microentalhes quase imperceptíveis sob a camada de verniz, seguindo os veios da madeira, formando padrões que pareciam uma escrita desconhecida. A voluta, a espiral entalhada no fim do braço, era mais do que um adorno. Suas curvas eram matematicamente complexas, como uma concha de Nautilus. Era um instrumento que parecia ter sido feito tanto por um luthier quanto por um criptógrafo. Com a delicadeza de uma cirurgiã, ela limpou o instrumento, fez um pequeno reparo na pestana e colocou uma única corda. Ela não queria restaurá-lo, apenas ouvi-lo. Quando passou o arco pela corda, o som que preencheu a sala silenciosa a fez prender a respiração. Era um tom de uma riqueza impossível, profundo, ressonante. Mas havia algo mais, uma subtil dissonância, uma nota fantasma que parecia chorar por baixo da nota principal. Era o som mais triste e belo que ela já ouvira. Foi então que a frase do diário voltou à sua mente. A clave do sol é a chave. Uma clave de sol é o símbolo no início de uma partitura. Mas por que chave? Ela examinou cada centímetro do instrumento. E então, ela viu. Nos buracos acústicos do violino, os Fs, um deles, o da direita, tinha uma minúscula imperfeição perto da curva superior. Não era um dano. Era um entalhe deliberado. Uma clave de sol estilizada, não maior que a cabeça de um alfinete, com um pequeno sol no centro. O coração de Helena, normalmente um metrônomo confiável, começou a acelerar. Aquilo não era uma decoração. Era um botão. A cientista em seu interior gritava que era impossível, que violinos não tinham compartimentos secretos. Mas a herança de seu avô, o lado que ela sempre negara, sussurrava para que ela tentasse. Com a ponta de uma pinça de relojoeiro, sentindo-se profanando uma obra de arte, ela aplicou uma leve pressão sobre o minúsculo sol entalhado. Por um instante, nada aconteceu. Mas então, ela ouviu um clique suave, quase inaudível, vindo do interior do instrumento. E na base do braço do violino, onde ele se junta ao corpo, uma pequena seção da madeira, que parecia perfeitamente sólida, saltou para fora, revelando um compartimento oco, não maior que um dedo. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Era real. O violino era uma caixa de quebra-cabeças. Com a pinça, ela puxou o que estava dentro. Não era um mapa do tesouro, nem uma confissão escrita. Era um pequeno rolo de pergaminho, frágil como uma folha seca. Com um cuidado infinito, ela o desenrolou sobre a mesa. Nele, desenhado com tinta ferrogálica, estava um único pentagrama com uma curta sequência de notas. Uma melodia fragmentada com uma harmonia estranha, que desafiava a teoria musical da época. E abaixo da pauta, um esboço, um desenho inconfundível de um dos cruzamentos de pedra de Paraty. As cabeças de moleque, com a marcação de um X sobre 3 pedras específicas. A lenda havia acabado de lhe entregar um endereço. Helena, a mulher da ciência, a cética, segurava em suas mãos o impossível, uma melodia vinda de um túmulo e um mapa disfarçado de partitura. O primeiro verso da canção secreta de Paraty havia sido encontrado, e ele não a estava levando para o passado, mas para as ruas lá fora. Fique conosco porque, para encontrar o resto da melodia,
Ela terá que caminhar sobre as pedras que escondem os pecados da cidade. E nem todos os segredos, musicais ou não, querem ser descobertos. A verdadeira sinfonia estava apenas começando. O silêncio de uma cidade pode ser ensurdecedor, especialmente quando ele é mantido por séculos de medo. Se você está pronto para ouvir a verdade, mesmo que ela seja dissonante e perigosa, se inscreva no canal e ative as notificações. A Orquestra do Mistério de Paraty está afinando seus instrumentos para o primeiro ato. Com o pergaminho em mãos, Helena saiu da reclusão do casarão para a realidade pulsante de Paraty. O desenho a levou a um dos cruzamentos mais fotografados da cidade. Um mosaico de pedras gastas pelo tempo. Para um turista, era apenas um chão irregular e charmoso. Para Helena, era a primeira página de uma partitura. As pedras marcadas com um X não faziam sentido vistas do nível da rua. Eram aleatórias, mas Helena, treinada para encontrar padrões, buscou uma nova perspectiva. Levantou o olhar e analisou os arredores. Casarões coloniais, sacadas de ferro forjado, a torre de uma igreja. A resposta não estava no chão, mas no ângulo de visão. Ela entrou em uma pousada de luxo que ocupava o sobrado de esquina e, sob o pretexto de querer admirar a vista, subiu para o segundo andar. Da janela do corredor, ela olhou para baixo e então tudo se encaixou. As pedras marcadas, vistas daquela altura, formavam linhas de perspectiva que apontavam, como flechas invisíveis, para pontos específicos na fachada da igreja de Santa Rita, do outro lado da praça. A cabeça de um querubim entalhado, a moldura de um vitral, uma rachadura específica no reboco ao lado da porta principal. Amaro não havia deixado um mapa, mas um quebra-cabeça em 3 dimensões. A cidade era seu tabuleiro. Ela passou o resto do dia na frente da igreja, esboçando os detalhes arquitetônicos em seu caderno, tentando entender a lógica. Foi então que a cidade começou a reagir à sua presença. Um homem idoso, de elegância impecável e cabelos brancos, aproximou-se dela. Apresentou-se como Afonso Valença, o patriarca de uma das famílias fundadoras de Paraty. Com um sorriso afável, ele perguntou sobre o interesse de Helena na modesta arquitetura local. As perguntas, no entanto, eram tudo menos casuais. Ele queria saber sobre seu avô, sobre o que ele pesquisava, sobre o casarão que ela herdara. A conversa foi breve, mas deixou um rastro gelado. Nas entrelinhas da polidez, havia um aviso. Ele concluiu, dizendo que Paraty guarda seus mortos com muito zelo e não gosta quando forasteiros tentam exumar suas histórias. Naquela noite, a ameaça velada se tornou física. Helena acordou com o som de vidro se quebrando no andar de baixo. Aterrorizada, ela se trancou no quarto, ouvindo os passos e o som de gavetas sendo reviradas. Quando o silêncio retornou e ela desceu, o escritório de seu avô estava revirado. Não levaram nada de valor, mas o estojo do violino estava aberto sobre a mesa e as páginas do diário, espalhadas pelo chão. A mensagem era inequívoca. Nós sabemos o que você procura e estamos observando. A beleza de Paraty, sob a luz da lua, de repente pareceu sinistra. Uma máscara sorridente escondendo uma intenção predadora. A invasão provou a Helena que a lenda era mais do que folclore. Assustada, mas agora mais determinada, ela procurou por um nome que encontrara nas anotações de seu avô. Matias, um velho luthier que tinha uma pequena oficina nos fundos de uma rua estreita. Matias era um homem pequeno, com mãos nodosas e o cheiro de cola e verniz impregnado na pele. Quando Helena abriu o estojo e lhe mostrou o violino, o rosto do velho se contraiu em uma máscara de medo e reverência. Ele o chamou de A Viúva. Sussurrou que aquele instrumento não era para ser tocado, que trazia desgraça a quem o possuía. Ele contou a ela as lendas que seu avô apenas insinuara. A de um violinista de renome que se enforcou com uma corda do instrumento no século XX. A de uma colecionadora que morreu em um incêndio misterioso em sua casa, com o violino sendo a única peça a sobreviver intacta. Matias então confirmou a maior suspeita de Helena. O violino não era apenas uma peça anônima. Ele fora construído pelo próprio Amaro. O compositor não era apenas um músico. Era um luthier experimental,
obcecado em criar instrumentos que pudessem produzir sons que ninguém nunca ouvira. E ele revelou o detalhe que mudaria tudo. Amaro era um estudioso da cimática, a ciência que estuda como as ondas sonoras podem criar formas e padrões visíveis na matéria. A música de Amaro, disse Matias, não era feita apenas para ser ouvida, mas para ser vista. A revelação de Matias foi como uma clave de sol no início de uma pauta em branco, dando sentido a tudo. Helena voltou para o casarão, o medo dando lugar a uma excitação febril de cientista. A maldição do violino não era sobrenatural. Era uma reação física, uma propriedade acústica. Ela montou um experimento em seu ateliê improvisado. Colocou uma fina placa de metal sobre o corpo do violino e a cobriu com uma camada de pó de sândalo, fino como poeira. O ar na sala parecia denso de expectativa. Com o arco na mão, ela tocou a curta melodia que encontrara no pergaminho. O som, como antes, era perturbador. As notas pareciam brigar entre si, criando uma tensão quase insuportável. E na placa de metal, a mágica aconteceu. As vibrações daquela melodia dissonante forçaram o pó a se organizar. As partículas dançaram, se agruparam e, em segundos, formaram um padrão claro e complexo. Não era uma forma aleatória, era um brasão de armas. Um símbolo heráldico que Helena reconheceu imediatamente dos portões de ferro e das fachadas dos casarões da cidade. Era o brasão da família Valença. A família do homem que a ameaçara na praça. Ela não precisava mais procurar pelos seus inimigos. A música os estava delatando. A melodia inacabada não era apenas um mapa. Era uma arma. E ela acabara de aprender a apontá-la. Às vezes, a parte mais assustadora de uma investigação não é encontrar um fantasma no escuro, mas descobrir que os monstros vivem sob a luz do sol, em casarões coloniais. Se esta história está te prendendo, compartilhe-a com alguém que, como você, adora um bom mistério. O brasão formado pelo som era a prova irrefutável. Helena passou a noite em claro, cruzando informações dos diários de seu avô com arquivos históricos online. A ascensão da família Valença era meteórica e suspeita. Eram donos de terras modestos, que poucos meses após a morte de Amaro, adquiriram vastas propriedades de café, incluindo as que pertenciam ao antigo patrono do compositor, um barão que misteriosamente faliu e desapareceu. O dinheiro para tal expansão nunca teve uma origem clara. Na manhã seguinte, sentindo-se dona de uma verdade perigosa, Helena procurou Afonso Valença. Encontrou-o tomando café em uma padaria na praça. Desta vez, ela não foi sutil. Sentou-se à sua mesa e, sem rodeios, colocou sobre a toalha de mesa um esboço do brasão, ao lado da partitura que o criara. Ela disse que a música de Amaro tinha uma memória muito interessante. A máscara de afabilidade de Valença caiu. Seus olhos, antes paternais, se tornaram frios como o aço. Ele guardou o guardanapo, levantou-se e, inclinando-se sobre ela, sussurrou com uma calma aterrorizante que o equilíbrio de Paraty dependia de certas histórias permanecerem como lendas. E acrescentou que seu avô era um homem teimoso que infelizmente, sofreu um acidente de carro em São Paulo, longe da influência protetora da cidade. A ameaça não estava mais velada. Estava explícita, conectando a morte de seu avô ao mesmo segredo que matara Amaro há mais de um século. O ponto sem retorno foi uma linha cruzada naquela mesma noite. A violência da invasão anterior foi substituída por uma brutalidade calculada. Helena chegou em casa e encontrou a porta arrombada. Seu ateliê estava destruído. Ferramentas de luthier, delicadas e insubstituíveis, estavam quebradas. As anotações de sua pesquisa, as páginas que ela havia preenchido com suas teorias, foram reduzidas a uma pilha de cinzas no chão. Eles haviam tentado levar o violino, mas por um golpe de sorte e paranoia, ela o escondera dentro de uma parede falsa que descobrira mais cedo. Presa na madeira da porta do ateliê com uma faca de entalhe, havia uma única nota. Algumas músicas não devem ser tocadas. O ataque a transformou. O medo deu lugar a uma raiva fria. Ela não era mais uma acadêmica desvendando um quebra-cabeça.
Era uma sobrevivente em guerra contra um inimigo invisível. Ao pegar seu celular para ligar para a polícia, percebeu que a linha estava muda. Seu laptop sobre a mesa estava com a tela preta, o disco rígido remotamente frito. Ela estava isolada, caçada e completamente sozinha. Paraty havia se revelado uma prisão a céu aberto. E os guardas eram as próprias paredes coloniais que a cercavam. Em desespero, ela correu para a oficina de Matias. O único elo que lhe restava com o passado e a verdade. O velho luthier, ao ver o terror em seus olhos e ouvir seu relato, percebeu que o tempo para o medo havia acabado. Ele a levou para os fundos de sua oficina, para um pequeno quarto escondido, e abriu um baú de madeira. Ele confessou que o avô de Helena, sentindo que estava sendo vigiado, havia lhe confiado sua pesquisa mais secreta. Matias então lhe contou sobre os Guardiões do Silêncio, uma sociedade secreta formada pelos descendentes das famílias fundadoras de Paraty. Sua única missão, passada de geração em geração, era proteger a fonte original de sua riqueza. Um segredo tão terrível que Amaro ousou transformá-lo em música. Seu avô, segundo Matias, não sofreu um acidente. Ele foi assassinado pelos guardiões por ter chegado perto demais. Dentro do baú, havia os verdadeiros diários de seu avô. Cadernos repletos de anotações codificadas, mapas dos túneis de escravos que corriam sob a cidade, e sua teoria final, a mais fantástica de todas. Ele não acreditava que a sinfonia estivesse escondida em um único lugar. Ele acreditava que a própria cidade era a partitura. Helena mergulhou nas anotações de seu avô. Eram caóticas. As reflexões de uma mente brilhante à beira da paranoia ou da genialidade. Foi ali que ela encontrou a chave que lhe faltava. Seu avô teorizara que o violino de Amaro não era apenas um instrumento, mas um dispositivo de navegação. Ele acreditava que cada fragmento da melodia, quando tocado no violino, produziria uma frequência ressonante única, uma assinatura sônica. Essa frequência não seria apenas um som, mas um número, um dado. Seu avô, com seus equipamentos antiquados, nunca conseguiu provar a teoria, mas Helena podia. Ela correu de volta para seu ateliê destruído. Seu equipamento de análise sônica de precisão, felizmente, havia sido ignorado pelos vândalos. Ela conectou microfones sensíveis ao corpo do violino e tocou a nota mais estranha e dissonante do fragmento que encontrara. O som encheu a sala e os gráficos explodiram na tela de seu osciloscópio. O software analisou a frequência fundamental, os harmônicos, a ressonância da madeira. E então, cuspiu um número. Uma longa sequência numérica que, a princípio, não fazia sentido. Mas quando Helena a inseriu em seu celular como coordenadas geográficas, um mapa apareceu na tela. A música se transformara em um ponto no oceano, a alguns quilômetros da costa de Paraty. A sinfonia era um mapa, e ela tinha a próxima direção. A cada nota tocada, um novo perigo se revela. A cada pista decifrada, um passo é dado mais fundo na escuridão. Se a coragem de Helena te inspira, deixe o seu curtir para mostrar que você apoia esta busca perigosa pela verdade. Com as coordenadas em mãos, Helena sentiu uma mistura de triunfo e terror. Ela estava seguindo os passos de um fantasma e sendo caçada por demônios bem reais. Ela contratou o barco de um pescador local, um homem velho e silencioso que não fez perguntas, e navegou para o ponto no mapa. As coordenadas a levaram a uma pequena ilha rochosa e esquecida, onde as ruínas de um posto alfandegário do período colonial se agarravam às pedras, fustigadas pelo vento e pelo sal. Dentro da estrutura em colapso, ela encontrou o que procurava. Não era um pergaminho ou um diário, mas entalhes nas paredes de pedra. Padrões geométricos, espirais, linhas. Eram idênticos aos microentalhes que ela havia encontrado sob o verniz do violino de Amaro. Foi nesse momento que a verdadeira escala do plano do compositor se revelou a ela. Uma epifania tão grandiosa que a deixou sem fôlego. A sinfonia não estava simplesmente escondida na arquitetura. A arquitetura de Paraty era a sinfonia. Cada local para o qual as pistas a levariam continha um fragmento da melodia.
não escrito em notas, mas em pedra, ferro e madeira. O número de janelas em uma fachada, a curva de uma sacada de ferro, o padrão dos azulejos em uma cúpula de igreja. A cidade inteira era uma partitura monumental, esperando pelo músico certo e pelo instrumento certo. A descoberta transformou sua investigação em uma corrida frenética contra o tempo. Armada com os mapas dos túneis de seu avô e sua própria expertise em história da arte, Helena mergulhou na decodificação de Paraty. Ela se movia pelas ruas não como uma turista, mas como uma musicista, lendo a maior e mais complexa peça já composta. A cidade cantava para ela. O ritmo das colunas de um sobrado se tornou um compasso. A sequência de cores das portas em uma rua se tornou uma progressão de acorde. Enquanto ela desvendava a música da cidade, os guardiões do silêncio apertavam o cerco. A perseguição se tornou explícita. Um carro com vidros escuros tentou jogá-la para fora da estrada sinuosa, que levava a uma capela no alto de um morro. Ela sentiu o gosto amargo de veneno em uma garrafa de água que comprara em um quiosque. Ela passou a dormir em locais diferentes a cada noite, usando os túneis de escravos mapeados por seu avô para se mover pela cidade sem ser vista. Era um jogo mortal de gato e rato, travado nas belas e labirínticas ruas de Paraty, com a sinfonia perdida como prêmio final. A beleza da cidade agora lhe parecia uma armadilha. Cada beco uma emboscada, cada sacada um ponto de observação para seus inimigos. O violino era a única coisa que a mantinha um passo à frente. Era a sua pedra de Roseta. Cada frase arquitetônica que ela decodificava era, musicalmente, um enigma. As notas eram cruas, às vezes ilógicas, mas quando ela as tocava na viúva, algo mágico acontecia. A ressonância única do instrumento, sua estranha propriedade dissonante, agia como um filtro, uma chave de decodificação. O violino corrigia a melodia, revelando a harmonia oculta que Amaro pretendera. E essa melodia corrigida, por sua vez, produzia a frequência ressonante exata, o número, a coordenada, que a apontava para a próxima peça do quebra-cabeça. Ela não estava apenas lendo a cidade, estava tocando-a. O violino e a cidade estavam em um dueto que atravessava séculos, e ela era a maestrina. Cada nota tocada era um risco, um sinal para seus perseguidores de que ela estava se aproximando. Mas era um risco que ela precisava correr. A verdade estava trancada na música, e apenas aquele violino amaldiçoado possuía a chave. A cada peça do quebra-cabeça, a sinfonia se tornava mais clara em sua mente, mais complexa e mais sombria. Ela estava se aproximando do final. A última pista arquitetônica a levou de volta ao coração do poder, ao covil da serpente, o casarão da família Valença. A frase final não estava em uma igreja ou em uma fortaleza, mas à vista de todos, na mais audaciosa das provocações. Estava no piso do grande salão de baile da mansão, uma marchetaria de madeiras raras que formava um padrão floral complexo. Durante um evento de caridade para o qual ela conseguiu se infiltrar, Helena tropeçou e registrou o padrão com um microfone e um sensor de vibração escondidos. De volta ao seu esconderijo, ela traduziu a geometria do piso em notas. Era a frase final do tema principal da sinfonia, a resolução de toda a tensão musical que ela vinha montando. Quando ela tocou a melodia completa no violino, o resultado foi diferente. A frequência que o instrumento produziu não era uma coordenada geográfica. Era uma série de números que ela reconheceu instantaneamente. Uma data e uma hora. A data, aquela mesma noite. A hora, meia-noite. Usando os mapas de seu avô uma última vez, ela entendeu o que a música estava lhe dizendo. O número correspondia a um antigo código de marés. A música a estava convocando para um encontro, em um local secreto sob a mansão Valença, acessível apenas pelo mar, durante a maré mais baixa daquele mês. O labirinto a havia guiado até seu final. A orquestra estava em seus lugares, e a cortina estava prestes a subir para o último ato. A última nota está prestes a ser tocada. O silêncio de Paraty está prestes a ser quebrado para sempre, com o estrondo de uma sinfonia. Comente aqui embaixo o que você acha que Helena encontrará
No ato final desta ópera de mistério, na escuridão da meia-noite, com a maré baixa expondo as fundações de pedra do casarão Valença, Helena encontrou a entrada. Uma pequena grade de ferro, escondida sob uma camada de algas, dava para os antigos túneis de escravos. Com o violino protegido em uma caixa à prova d'água, ela entrou na escuridão úmida e salgada, seguindo o mapa de seu avô. Os túneis a levaram a uma câmara subterrânea, uma adega secreta escavada na rocha viva sob o salão de baile. E eles estavam lá, Afonso Valença e uma dúzia de outros homens e mulheres, os rostos mais poderosos de Paraty, vestidos com togas cerimoniais. Eles eram os guardiões do silêncio. Estavam reunidos em um ritual, o aniversário da morte de Amaro. No centro da sala, não havia um altar, mas um sarcófago de pedra. Não era um cofre, era um túmulo. Helena, emergindo das sombras, não os surpreendeu. Eles a esperavam. Valença, sem qualquer traço de surpresa, apenas um desprezo cansado, começou a falar. E em sua confissão, não havia remorso, apenas orgulho. Seus ancestrais, os fundadores de Paraty, não apenas mataram Amaro. Eles roubaram sua genialidade. Amaro, através de sua amante Eliana, havia descoberto o verdadeiro segredo da cidade. Uma mina de ouro ilegal e massiva, operada com trabalho escravo em condições desumanas, escondida nas montanhas. A Sinfonia de Amaro não era apenas uma denúncia. A estrutura musical combinada com a arquitetura da cidade que eles estavam construindo com aquele ouro roubado era um mapa codificado para a localização exata da mina. Eles o mataram, roubaram seu ouro, sua música e sua genialidade arquitetônica, usando seus próprios códigos para esconder o segredo à vista de todos por mais de um século. O clímax da confissão de Valença foi interrompido não por um grito de Helena, mas pela voz dela, calma e amplificada. Ela disse que é uma história fascinante e que o mundo adoraria ouvi-la. Ela então revelou um pequeno transmissor preso em sua lapela. Durante toda a sua corrida pela cidade, ela não esteve apenas decifrando a música, mas também montando sua própria orquestra. Ela estava transmitindo ao vivo para uma rede de historiadores, jornalistas e ativistas que seu avô havia listado em seus diários. A confissão de Valença não estava sendo dada em uma câmara secreta, mas em um palco global. A fúria tomou conta do rosto do velho. No momento em que ele e os outros guardiões avançaram sobre ela, as paredes dos túneis ecoaram com o som de passos e ordens. Senhor Matias, o velho luthier, entrou na câmara, liderando a polícia estadual, a quem ele finalmente convencera com as evidências que Helena lhe fornecera. Os guardiões foram presos, sua era de silêncio terminada em humilhação. Helena se aproximou do sarcófago de Amaro. Na tampa de pedra estava entalhado o movimento final da sinfonia, a melodia que faltava. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ela ergueu o violino de Amaro e, naquele túmulo que se tornara um palco, tocou a Sinfonia da Alma Revelada, em sua totalidade. A música, e agora completa, era de uma beleza de cortar a respiração. Uma elegia pela dor e um hino à verdade, ecoando pelos túneis construídos por escravos e libertando o espírito de seu criador. O eco daquela noite reverberou muito além de Paraty. A descoberta da mina e a confissão dos guardiões levaram a um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. As fortunas das famílias mais tradicionais do país, construídas sobre um crime secular, foram expostas e contestadas. A história colonial, como era contada, foi forçada a ser reescrita para incluir a genialidade roubada de Amaro e o sofrimento que a financiou. O Casarão Valença foi desapropriado e transformado no Museu Amaro, um centro de estudos sobre a história oculta da cidade e da contribuição afro-brasileira para sua arte. Helena, a cética, se tornou a improvável guardiã desse legado. Ela não vendeu o casarão de seu avô. Em vez disso, o transformou em uma fundação, uma escola de música e um ateliê de luteria para jovens carentes, garantindo que nenhum outro gênio fosse silenciado pela opressão. A cena final não é de confronto, mas de paz. Helena está na sacada de seu casarão, ao pôr do sol, olhando para a cidade que quase a destruiu
e que ela ajudou a libertar. Ela ergue o violino de Amaro ao ombro. E pela primeira vez, quando ela toca, o som que emerge não é dissonante ou triste. A música, agora completa e livre, soa pura, harmoniosa e cheia de esperança, espalhando-se pelas ruas de pedra. Uma melodia que finalmente encontrou sua voz e quebrou a linda e amaldiçoada gaiola dourada de Paraty.